E acho que já estamos gravando. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal que está se tornando um reino de magia, bruxaria e espiritualidade. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, né? A Irine. Falei certo seu nome? Falou. Como é que pronuncia seu nome todo? Que eu tô até com medo de falar errado, porque é um nome tão bonito. Irine, o Ced Cardoso, né? Ciroianit. E esse nome, ele é seu mesmo ou é um nome mágico? Como que é? É meu mesmo, eu brinco que eu já nasci com meu nome mágico. Maravilhoso, maravilhoso, adorei. E, gente, hoje eu fiquei muito animada que a Irine topou de vir aqui no canal, porque ela trabalha com runas e com outras coisas que eu vi também. Eu te sigo já faz um tempo no Instagram, e eu sempre pensei em te chamar, mas aí eu achei que talvez você não fosse aceitar, mas eu falei, quer saber, eu vou chamar, e ela aceitou, e eu estou muito, muito feliz. Bom, você quer se apresentar para o pessoal? Claro. Podia chamar antes, foi um prazer ser chamada agora. Eu que te agradeço por esse convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu sou a runóloga Irine Cardoso Ciroianis, trabalho com deuses gregos e deuses nórdicos, atendo através das runas, que são o antigo alfabeto mágico nórdico, e trabalho com elas tanto na parte oracular, de desvendar os caminhos das pessoas. Eu gosto muito das runas porque elas não nos falam, não adivinham o que vai acontecer como se já tivesse definido, como se já tivesse fechado, mas sim nos mostram os melhores caminhos para concretizar aquilo que nós mesmos desejamos, que nós mesmos temos como objetivos de vida. E, além desse trabalho oracular com as runas, que é um trabalho de compreender caminhos, de autoconhecimento também, eu também trabalho com a magia das runas para favorecer esses caminhos, para proteção, para saúde, prosperidade, amor, etc, etc, etc. Ah, é maravilhoso, né? Eu acho que as runas são muito completas, né? E assim, eu tô falando por alto porque eu já estudei um pouco sobre runas nórdicas, né, e tudo mais, mas não é o meu forte. Eu atualmente trabalho com as runas dos dragões, né? Inclusive está aqui na minha unha várias runas dos dragões. Então, por isso que eu tô tão animada de ter você aqui, porque acho que não só eu, mas também várias outras pessoas que me perguntam muito sobre as runas que você trabalha, você vai poder contribuir com o nosso aprendizado. Bom, eu tenho uma pergunta para você, para começar aqui, até anotei. Eu vi no seu perfil do Instagram, inclusive sigam ela lá no Instagram, bem bacana. Você posta runas todo dia. Gente, ela é muito disciplinada em passar conteúdo. E eu tenho uma coisa para perguntar aqui para você. Ah, antes também eu queria falar, mulher que voz, toda vez que eu escuto seu áudio, você tá falando numa calmaria, assim. Gente, é muito gostoso falar com ela por áudio. E Obrigada. eu queria te perguntar, você tem no seu perfil que tá escrito assim, bruxa, runóloga e volva. Uhum. Eu sei mais ou menos o que é, mas eu queria que você explicasse. Eu acho que eu pronunciei errado, provavelmente, porque tem dois pontinhos em cima, eu sei que a pronúncia é diferente. É, bruxa, bruxa como todos nós somos, né? Que trabalho com paganismo, runóloga, que é esse estudo das runas, e volva, que você não pronunciou errado, tem essa pirulinha do vol alemão, mas é só um detalhe, não tem nada de errado, pode falar volva, pode falar volva, é, que são as sacerdotisas, as feiticeiras, as bruxas nórdicas, que trabalham com as runas e também trabalham com o mundo espiritual, a conexão com o mundo espiritual, fazendo essa ponte de transmitir as sabedorias, as mensagens dos guardiões, dos guias para o nosso mundo, acessar outros mundos, nos conectar com os seres de outros planos, né? E também
transmitir a nossa energia para eles é realmente um trabalho de conexão que são muito associadas à deusa Fraia, que é uma das minhas deusas principais de culto, e que tem essa questão da magia de ser uma pessoa que viaja entre mundos e que estuda para entender as tramas da Virde, seriam as teias do destino, tanto para compreender esses caminhos, como para ter a magia para moldá-las, para costurá-las, já que são os fios, né, as linhas do destino, da forma que a gente deseja e quer. Nossa, que explicação. Eu achei bem bacana ter esse termo no seu Instagram, porque não é um termo tão comum. E eu queria saber, eu que não sou manjada, né, não tenho as formações das magias nórdicas, para ser uma vulva tem que ter algum requisito, tem que fazer alguma coisa, tem alguma iniciação, alguma coisa do tipo, ou é só um termo como se fosse a bruxa, o feiticeiro ou algo do tipo? Quando você. Eu sou uma volva autodeclarada, né? O que na cultura nórdica não seria considerado exatamente correto. Em um mundo ideal, esse seria um título dado pela tribo. Infelizmente, hoje em dia, a gente já não pode mais Não tem exatamente falar tribo. sobre tribo, sobre esse reconhecimento do grupo. Então, o que me levou a ter a ousadia de me declarar uma volva é esse comprometimento com o meu sacerdócio. As runas fazem parte do meu dia a dia, eu atendo com as runas diariamente, eu trabalho magicamente com elas, elas estão inseridas na minha vida, assim como as práticas espirituais e a dedicação e a seriedade a qual eu me dedico aos estudos e à conexão com os Nunca tinha deuses, sido com a cultura preguiçosa. nórdica e afins. Então, para ser uma volva, eu entendo que você precisa levar muito a sério a sua prática espiritual e entender que, sim, você está se dando um título de grande poder, está reconhecendo habilidades bastante intensas, né? Mas você também está assumindo um comprometimento com a espiritualidade, porque é uma ponte, e toda ponte tem duas vias. Então, envolve um sacrifício. Eu sei que a palavra sacrifício tem uma conotação meio pesada para algumas pessoas, mas envolve um sacrifício de levar muito a sério a nossa espiritualidade e inserir ela na nossa vida com um compromisso. É um compromisso mesmo com a nossa espiritualidade. Entendi. E uma dúvida, depois que você se assumiu como volva, você sentiu que houveram, talvez você tenha recebido mais poderes, mas também tenha vindo mais responsabilidades para você? Sentiu que houve alguma diferença depois que você se assumiu dessa forma? Olha, quanto mais eu me aprofundo no estudo das runas, na conexão espiritual, eu sinto sim uma expansão na minha magia, nos meus poderes, e sempre fica aquele questionamento: essa expansão veio dessa conexão ou através da conexão eu aprendi a acessar essa magia, esse poder que já existia dentro de mim? Então, a minha tendência é acreditar que o potencial todos nós temos, mas o comprometimento para acessar esse potencial é uma diferença. E com certeza, eu, além de bruxa, sou uma grandíssima nerd e eu não posso resistir a citar o Homem-Aranha, que está tão em alta agora, com o Aranha-Verso, que, diga-se de passagem, dá para fazer toda uma aula sobre teias do destino só usando os filmes do Aranha-Verso.
que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, sem sombra de dúvida, você começa a perceber mais coisas, a sentir mais coisas, a lidar com as pessoas de uma forma diferente e a entender que a gente tem que ser muito responsável sobre o que a gente fala, sobre como a gente fala, porque o peso das nossas palavras é diferente. Aliás, eu acho que isso vale para Exatamente. bruxas em geral. Nós usamos as palavras para fazer magia. Então, a gente tem que levar as nossas palavras muito a sério, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque se as nossas palavras não forem respeitadas, não forem levadas a sério, a nossa magia se enfraquece, né? Sim, Então, eu acho que não só com palavras, mas também pensamentos. Eu tenho me policiado muito com as coisas que eu tenho pensado também. Acho que você está em total razão, assim. Bom, uhum, posso fazer outra pergunta, então? claro. Me diz aí, como que você chegou até as runas? Qual foi o seu trajeto mágico? Como você se descobriu aí na magia? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas só para entender seu caminho. Imagino. Bom, como eu disse, eu sou uma nerd orgulhosa, assumida, sempre gostei das obras de ficção, de fantasia, e um belo dia, na minha adolescência, eu comecei a questionar se seria tudo ficção. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, sempre gostei de mitologia grega, que foi por onde eu comecei a ir atrás e descobri que os deuses antigos seguiam vivos e sendo cultuados, e comecei a estudar. E lá para os meus 18 anos, eu comecei a realmente, eu assumi a minha religiosidade, comecei a ir atrás, e toda bruxa, né, precisa ter pelo menos um oráculo para conseguir acessar os outros mundos, se comunicar, confirmar que o que a gente está fazendo está indo pelo melhor caminho. E eu sempre achei o tarô fantástico, o baralho cigano lindo, mas eu ficava tipo, gente, isso não é para mim. E até que eu encontrei as runas, que são esse oráculo tão antigo, tão é, selvagem, por assim dizer, tão visceral. E eu me apaixonei completamente por esse oráculo e eu decidi que eu iria trabalhar com as runas. E aí comecei a estudar por conta própria, depois fiz um curso que nem foi tão grande coisa assim, mas me ajudou a entender um pouco melhor. Aí eu fui seguindo, pessoas começaram a jogar comigo e me falarem que estava sendo bom fazer os atendimentos comigo, isso me deu confiança, eu comecei a participar de eventos aqui no Rio de Janeiro, atendendo com as runas, vi que realmente fluía muito bem. Através desse processo, aprofundei a minha conexão com os deuses nórdicos, mergulhei na cultura nórdica, nos mitos, e aí eu fui me encontrando nesse caminho e eu estava com a minha vida toda encaminhada, até engraçado dizer isso, eu estava com a minha vida toda encaminhada para fazer concurso público, formada em direito e tal, e veio a pandemia e eu me desencantei do direito e eu resolvi que eu ia começar a atender com as runas e eu me apaixonei por esse universo ainda mais e vendo que era isso que me trazia verdadeira realização, eu resolvi investir num curso com o Wagner Périco, que é um bruxo super conhecido, que trabalha com a tradição nórdica, e através desse curso eu fiz o verdadeiro mergulho, me aprofundei completamente nas runas e soube que tinha encontrado o meu lugar. Nossa, ele é incrível. Eu assisti uma palestra dele há muitos anos, quando eu fui na Convenção das Bruxas em São Paulo. Inclusive, estou me organizando para ir de novo ano que vem.
uma palestra dele sobre portais. Na verdade, foi quando eu conheci ele, e desde então eu comecei a seguir, mas legal, bacana. Bacana que estamos todos conectados de alguma forma. Eu tenho outra pergunta aqui para você. Você mencionou o seu caminho com as runas, né? Com os deuses nórdicos, deuses gregos também, né? Isso que você falou? Desculpa, passou um avião aqui bem na hora. Eu fiquei tentando ouvir, mas deu. Nada, tudo bem. Inclusive, eu quero pedir desculpa, porque esse quarto que eu toquei é bem barulhento, porque ele é de frente com a rua. Então deve ter uns barulhos aí, para quem estiver assistindo também. De novo, repetindo a pergunta, você mencionou que você trabalha com os deuses nórdicos, né? Com as runas, com os deuses gregos também, que você falou. Isso. É, E tem algum outro tipo de magia que você trabalha, ou algum outro tipo de panteão, alguma outra coisa que você faça aí adjacente? é, eu trabalho com. Eu comecei pelos deuses gregos e sou super ligada a eles. Meu nome, né? Irine, porque eu sou filha de gregos, então eu tenho toda essa conexão com a cultura. Ciroenes é literalmente um nome grego. É, e nesse caminho eu fui. Eu gosto das runas. Deixa eu tentar organizar as respostas. Eu gosto das runas porque, além da magia rúnica por si só, a gente consegue trabalhar as runas junto com diversos outros sistemas mágicos. Então, por exemplo, eu também amo magia de espelho. Eu adoro Adoro! espelho. É, eu adoro espelho. A gente pode usar espelho para tudo e você consegue pegar a magia dos espelhos, programá-los e potencializá-los com as runas. Quando eu vou fazer um banho com ervas, uma defumação, é, que também é uma forma de magia que eu gosto muito, acaba agregando também alguma coisa das runas. E aí tem aquelas coisas que a gente acaba estudando quase que por osmose, né? Quando a gente está dentro do paganismo, que são as questões das horas planetárias, dos dias da semana. A gente sempre vai ter aquele pouquinho de conhecimento de cristais, pouquinho de conhecimento de ervas, das cores para trabalhar com as velas, porque a gente bem sabe que uma bruxa, na hora que precisa se virar, não precisa de muito mais do que uma vela branca e intenção para fazer as coisas acontecerem. Então, todas essas técnicas de magia eu gosto muito, mas eu brinco que eu sou uma bruxa preguiçosa. Eu gosto do que é fácil, entre aspas. Então, eu raramente vou ser aquela pessoa dos rituais super elaborados, que vai ficar cozinhando uma poção durante 3 dias e 3 noites. Não quando eu entendo que se a gente for na profundeza dos elementos, a gente consegue fazer coisas muito interessantes com os ingredientes do dia a dia. Lógico que tem situações que precisa disso mesmo, 3 dias, 3 noites, mexendo no caldeirão, mas eu deixo isso para a exceção da exceção. Entendo, eu super, assim, me identifico muito, porque eu também sou uma pessoa muito intuitiva, tanto que por isso que eu me encontrei na magia do caos, porque eu já estudei tanta coisa que hoje em dia eu consigo adaptar e incrementar as coisas que eu gosto e que eu acho válido, mas eu também não sou essa pessoa cerimonialista, da magia cerimonial, da alta magia, que tem várias coisas muito, muito, muito produzido. Eu sou, por isso que eu gosto tanto das runas. Mas Uhum. vamos lá. Eu tenho outra pergunta aqui para você. Na verdade, agora acho que é a pergunta que mais me fazem, né? Como começar com as runas? Como começar com o panteão nórdico? Como você tem alguma dica, assim, alguma, alguma coisa valiosa para falar, talvez que não tinham te falado quando você começou? Alguma coisa que não tenham me falado, eu não vou te precisar, não vou saber, eu não Não, vou te mas dar só certeza. o seu ponto de Mas vista para quem for começar, assim, sabe? é, é porque
entender as runas é bastante complexo. A gente tem bons livros que a gente consegue ler e ter uma boa base, e a partir desses bons livros, como o da Mirella Fauro, Mistérios Nórdicos, tem o do Edred Thorson também, dos Mistérios das Runas, salvo engano. São livros bons. Eu tenho críticas a ambos esses livros, mas considero eles bons para começar. E a partir desse contato inicial, eu sou muito a favor daquela prática diária do tira uma runa, vê o que esses autores disseram que ela significa, medita com ela, se conecta com ela, vê qual é a mensagem que ela tem a passar para você, porque a partir daí você vai desenvolvendo uma conexão. As runas, elas estão muito ligadas à cultura nórdica. As pessoas tendem a achar, é o oráculo dos vikings. Os vikings usavam as runas. Usavam, inclusive, o alfabeto conhecido como Yangfutark, que é o Futark novo. E, normalmente, a gente vê o trabalho oracular sendo feito até com o Elder Futark, que é o Futark antigo. Esse alfabeto, as runas, elas são anteriores aos vikings. Então, embora elas tenham muitos significados e se alinhem à cultura viking, é interessante entender o que esses símbolos significavam para os povos nórdicos em geral, para fazer a interpretação. Porque, por exemplo, tem uma runa que significa granizo, e é muito engraçado quando eu vou explicar para os meus alunos essa runa, porque quando a gente pensa no contexto do Brasil e fala, é granizo, as pessoas falam, pô, é um negócio engraçado que acontece, cai o gelo do céu, causa alguns pequenos danos, mas no final das contas é desamassar o carro que ficou na rua e juntar pedrinha de gelo para gelar cerveja. Que aqui no Brasil é isso, né? Vai derreter daqui a pouco o gelo, que é um clima mais quente e vida que segue. Quando a gente fala de granizo para a realidade dos povos nórdicos, a gente está falando de um pedregulho de gelo que caiu do céu, que se bater em alguém dói, que se bater de uma determinada forma no gado, no porco, na galinha, vai matar esse animal, que as casas eram feitas de madeira, revestidas com couro, e o granizo vai romper isso, e você vai ficar com um buraco no seu telhado, no meio do frio, que vai queimar a sua plantação. Então, o que para a gente é uma coisa tipo, é engraçadinho, é um incômodo, para os nórdicos era tipo, pega tudo que você tem de mais importante e guarda no cômodo mais seguro da sua casa, que essa tempestade vai passar e vai sair destruindo tudo que tem no caminho. Você não luta contra o granizo, você segura, você foca no que realmente importa, que quando a tempestade passar, aí você vai poder ver como é que você vai administrar toda essa situação. Aí tem até coisas positivas, porque a pedra de gelo bateu na terra, se a terra estava dura antes, agora ela está mais fácil de você mexer para plantar. O gelo virou água, então é uma terra que está mais fértil. Agora, a que preço? Então, a runa do granizo é uma runa que é muito associada, inclusive, à carta da torre no tarô. E a gente precisa, eu falo pra caramba, né? Você pode me cortar aqui, que eu me empolgo na Não, explicação. pode falar, eu estou concordando, porque tudo que você está falando está sendo um ensinamento muito valioso. E você falou E aí, da carta essa runa tem a ver com a carta da torre, você falou da carta da torre, eu balancei a cabeça, porque é isso aí. mas é isso, é interessante ter esse conhecimento da cultura, do contexto histórico, dos mitos, para conseguir entender o que significa a simbologia dessas runas. Entendi.
Uma curiosidade, assim, você chegou a visitar algum país nórdico em algum momento? Ainda não. Ainda não, ok. Mas Eu, quando for, me conte. não, com certeza. Eu tenho muita vontade de visitar alguns países nórdicos. Ironicamente, eu estudei alemão a minha vida inteira, dos meus 2 anos e meio até os meus 15 anos, eu estudei alemão. Aí você vai falar, Irine, você fala alemão? Não falo, porque na época eu não dava valor a esse Ein bisschen Deutsch conhecimento. sprechen. Ah, Também estudei um pouco de alemão. Na verdade, eu morei um tempo na Alemanha, então por isso que eu te perguntei se você sentiu, se você já visitou, e eu ia te perguntar se você sentiu alguma coisa, mas fico aguardando quando você visitar, se me contar. com certeza. É um projeto de vida. Grécia, Alemanha, principalmente, eu tenho que visitar. Suécia, tem Dinamarca. Um dia eu vou para lá, vou fazer um mochilão nórdico, com uma passadinha no Ai, Mediterrâneo. eu vou te falar, minha vontade é essa, quando as pessoas, igual ir para os Estados Unidos, todo mundo fala, ir para os Estados Unidos, por que você não foi para os Estados Unidos? Porque na época que eu fui para a Alemanha, eu já falava inglês bem. Aí eu falei, pô, vou para os Estados Unidos fazer o quê? Sendo que eu já falo inglês, vou aprender uma língua nova. Eu achava alemão bonito, eu falei, eu vou para a Alemanha, por que não? E aí, na época, eu juntei meu dinheirinho e fui. Mas assim, eu sou super igual a você. Se eu for fazer alguma viagem, principalmente para os Estados Unidos, eu não vou ir para Disney, eu não vou fazer isso, não. Eu vou querer ir, sei lá, em Louisiana, por exemplo, né? Ver como se Nossa, chamam? Voodoo Shop ou acho que é Voodoo Shop, as lojas, né, de Voodoo. Eu vou querer ver essas coisas, não vou querer ir em Salem também, né? Salem também é Salem, dizem que é uma outro energia lugar. fantástica. Embora Exatamente. nos Então, Estados Unidos, eu confesso que eu tenho que dar uma passadinha na Broadway. É o meu lado civil que me pede para dar uma passadinha na Broadway. entendi. Não, talvez em algum lugar turístico eu vá, mas eu vou querer realmente conhecer esses lugares mais místicos, sabe? Eu tenho outra dúvida para você, que todo mundo me pergunta no canal, todo mundo me pergunta, é possível trabalhar com as runas sem trabalhar com os deuses nórdicos? Então, diferente do. Polêmica. Hã? Quer dizer, sim, é polêmico, você vai ouvir opiniões distintas, mas para mim não tem muita polêmica, não. É, a maior parte das pessoas tendem a associar cada runa ou algumas runas aos deuses. Então, essa é a runa de Odin, essa é a runa de Thor, essa é a runa de Freya. E quando você mergulha no estudo das runas, desculpa, deve estar tendo jogo para que alguma coisa assim, com essas explosões ao fundo. Tá É, tranquilo. quando você mergulha nos estudos das runas, você começa a entender que cada um desses símbolos é um espírito por si só, é uma força por si só, e uma força primordial. De acordo com os mitos da tradição Vanen, dos deuses Vanires, como Freya, como Frey, como Njord, as runas estão presentes desde o momento de surgimento, de criação do universo. Então, você não precisa ter uma conexão com os deuses nórdicos para acessar a sabedoria e os espíritos das runas. Agora, é um oráculo, é um alfabeto que está intimamente relacionado com a cultura nórdica. Então, eu digo que a pessoa não precisa ter uma pré-afinidade com os deuses, com a cultura nórdica, para começar a estudar as runas. Agora, eu acho muito improvável que você chegue ao final desses estudos sem ter desenvolvido um carinho, uma afinidade por alguma deusa, por algum deus, ou pelos elfos, pelos anões, pela forma como os nórdicos trabalham com os dragões e afins, porque é natural desse processo, para mim, pelo menos.
Não, eu super concordo, porque eu já vi pessoas falando que não dá para fazer um sem o outro, mas é aquilo que eu falo, é meio polêmico, porque assim, eu não fui muito a fundo nos meus estudos com runas nórdicas, né? Até porque no meio do caminho eu descobri os dragões e aí eu virei o meu barquinho e fui em direção ao mundo dos dragões e fiquei por lá. Mas Uhum. eu ainda assim uso as runas dos dragões não, as runas nórdicas como ferramenta mágica. Assim, às vezes incorporo em algum feitiço, em alguma coisa, mas assim, totalmente coisa minha. E super entendo se alguém falar, ó, você tá fazendo doideira, isso aí é coisa da sua cabeça. E pra mim tá tudo bem, porque o importante é que pra mim tá funcionando, sabe? Mas é nesse sentido de que muita gente pergunta isso. Eu falo a minha opinião, de que eu acho que dá pra trabalhar sim, mas é aquilo, né? É muito de cada um, né? Acho que o seu Uhum. gatinho abriu a porta do seu armário. Abriu, é. Do nada uma porta se abre nesse quarto. É exatamente isso. São os gatos explorando. Aqui em casa as Não são gavetas, seres, né? não são seres sobrenaturais, paranormais pouquinho, mas não são seres sobrenaturais, são só os gatos explorando o É, quarto, ainda mais no meio da bagunça que está aqui atualmente, eles estão. vou te falar que para quem tá de mudança, seu cenário tá ótimo, tá super organizado, nem parece. Tá de parabéns. É, o altar é a última coisa que a gente desmancha, né? O altar eu vou deixar ele até amanhã à noite. Amanhã, antes de dormir, eu vou empacotar tudo, porque sexta-feira estou partindo para casa nova, e aí esse cenário eu vou me despedir dele, e aí a gente vai ter novos cenários. Já estou cheia de ideias aqui. Ah, eu vi você falando no Instagram que vai talvez criar conteúdo para construir numa casa de bruxa, né, ou coisas do tipo. É uma ideia, né? Porque quando a gente mora com outras pessoas, eu moro com a minha mãe. A minha Uhum. mãe é super de boas e tal, mas tem elementos que eu sempre fico pensando, vou celebrar lamas, vou celebrar Lita, e aí eu vou pendurar o meu milho da prosperidade na porta da cozinha. Aí a minha mãe, que é super de boas, mas que não segue a religiosidade, fala: não, você não vai meter o milho na porta da minha cozinha. É, a distribuição ervas mágicas e temperos que podem ser usados como ervas mágicas que podem ser usados como tempero na cozinha, os cristais que a gente espalha pela casa, as plantas. Eu sou uma péssima mãe de planta, porque eu brinco que eu gosto de bicho porque o bicho reclama se estiver com fome. Aí eu lembro. A planta não Uhum. reclama, eu esqueço de regar. Mas que bruxa eu seria se eu não tivesse umas plantinhas na minha casa. E tem sempre aquelas plantinhas que são bem-vindas de proteção para fazer uma magia do dia a dia, um banho. E aí eu quero ver se eu produzo algum conteúdo nesse sentido. Ai, vai ser ótimo. Eu vou super seguir. E se você quiser, porventura, vir aqui no canal falar alguma coisa também, pode vir, vai ser super bem-vinda, tá bom? E eu queria te fazer agora mais uma pergunta sobre as runas como ferramentas mágicas, né? Como símbolos mágicos, incorporando em feitiços, em rituais, o que eu faço muito com as runas dos dragões, mas eu queria saber da sua opinião com as runas que você trabalha. O que você acha sobre isso? Eu acho fantástico. Como eu disse, uma coisa que eu gosto nas runas é que elas são muito fáceis de utilizar, de ativar. Eu inclusive falo isso no meu curso. A gente tem runas, sets de runas, né, que a gente usa para fazer as leituras de vários materiais. Tem gente que faz de cristal, tem gente que faz de osso, gente que faz de madeira, de semente, tem gente que faz até de resina. E todas elas funcionam. Por quê? Porque a magia está no símbolo. Então, eu falo para os meus alunos, na hora do desespero, se você está na Lapa, sou carioca, eu penso na Lapa. Paulista talvez pense na Rua Augusta. E aí eu vou ficar devendo outras referências de localidades do Brasil.
Mas você está nesse lugar cheio de barzinhos e tá às 3 da manhã, e por alguma razão você precisa fazer uma leitura de runas, trabalhar com as runas, você pode pegar um guardanapo, rasgar em 24 pedaços, desenhar as runas e vai funcionar tão bem quanto qualquer um desses sets que eu falei antes, porque o que funciona é o símbolo. E isso é o que traz facilidade para a magia rúnica. Tem magias rúnicas que são extremamente complexas. Então, tem as Bindrunen, que eu sou apaixonada, que são as runas atadas, que você faz uma leitura e você faz uma combinação de runas e cria um símbolo unindo essas runas e forma um talismã mágico para um objetivo específico. Tem rodas rúnicas em que você alinha um determinado número de runas em uma forma de círculo ou em algum outro formato afim, a fim de que as energias dessas runas trabalhem junto para um potencial. Tem sequências rúnicas que você pode trabalhar, que você literalmente vai fazer o que a gente brinca que é editar os caminhos da vida de uma pessoa. Então, você vai ver que a tendência de acontecer tais eventos representados por X sequência de runas, você vai lá, você vai fazer exatamente como um editor de vídeo nas fitas VHS antigas. Então, você vai cortar aquele pedaço ali que você não quer que aconteça e vai colocar uma nova sequência de runas com o que você quer que aconteça. Lógico que tudo isso eu estou simplificando muito processos que demandam um trabalho. Só que, além dessas técnicas de magia que são bastante complexas, você pode recorrer a pegar uma runa que simbolize prosperidade, desenhar ela numa vela e acender essa vela para pedir prosperidade. Você pode pegar uma runa e desenhar em um produto de beleza, de skincare, para potencializar um efeito de embelezamento, de autoestima, de rejuvenescimento, desenhando aquela runa ali. Então, você pode fazer tanto coisas extremamente complexas, como você pode adaptar e utilizar as runas no seu dia a dia. Você pode estar fazendo um banho para uma intenção específica e, tendo conhecimento, você vai escolher uma, duas, três runas que você vai acrescentar nesse banho para potencializar o efeito desse banho. Você vai está batendo um bolo, você desenha com a própria colher de pau uma runa na massa daquele bolo para atrair a energia dessa runa. Pode ser qualquer coisa, amor, harmonia, saúde. É Isso uma é muito coisa que eu fácil. faço, uma coisa que eu faço também é com maquiagem, né? Uhum, Adoro fazer magia com runas e com maquiagem, até que mesmo com base, você desenhar as runas antes com a base e depois você vai lá e mistura, né? sim. Espalha normalmente, mas primeiro você deixa um tempo e faz suas mentalizações e depois espalha a base e termina a maquiagem. Acho isso maravilhoso. Adoro. Sim. Não, maravilhoso. Inclusive, você falou da maquiagem, eu me lembrei, uma coisa que as pessoas gostam muito de perguntar, porque os símbolos são bonitos mesmo. Ah, eu quero tatuar as runas. Se você quer tatuar as runas, eu só levo muito a sério a recomendação de senta com um runólogo, uma runemal antes, e pede ou uma sequência de runas para você tatuar, pede a orientação das runas de onde tatuá-las, é, cria uma Bindruna e um símbolo rúnico específico para você tatuar, que às vezes a gente fala, nossa, eu adoro essa runa, ela é tão maravilhosa, ela é tão incrível, eu quero tatuar ela. E você vai, você tatua a runa porque você tem um conhecimento básico do que ela significa. Só que você não sabe tudo mais que está por trás dela, as questões positivas e negativas que podem estar relacionadas a essa runa.
e aí você marcou o seu corpo para o resto da vida com um símbolo que ou você não sabia o significado, aí você simplesmente colocou ele ali sem definir um propósito para ele estar ali, e é um símbolo mágico, está emanando energia. Ou você simplesmente tatuou pensando que a runa era uma coisinha desse tamaninho e ignorou todo o universo que existe por trás de cada um desses símbolos. Exatamente. E até uma coisa que eu falei nos stories hoje do Instagram, que eu comentei, né, dos símbolos, das runas dos dragões que eu coloquei na minha unha, e eu falei que uma forma muito boa de você testar um símbolo, se você pensa em tatuar ele alguma vez, fora todo esse cuidado, mas também é você desenhar ele no seu corpo e sentir como você se sente com ele, antes de você botar na pele de fato ali, e mesmo antes de desenhar no corpo, você ter um estudo profundo sobre esse símbolo, para você também não sair colocando qualquer coisa no seu corpo, Com certeza. né? Pois é. Mas, nossa, é realmente o que você falou aqui, a gente tinha que botar no outdoor e colocar em todos os estúdios de tatuagem. O pessoal faz aquela roda, né? Geralmente faz aqui, assim, ou na perna, aquela roda com Sim, todas as runas e um lobo e sabe lá pois Deus é. mais o quê. É, há um tempinho atrás estava na moda tatuar os kanjis, né? As letras chinesas, as letras japonesas. E aí a pessoa chegava no estúdio e dizia: Eu quero tatuar esse kanji aqui que significa amor. E aí um oriental olha para aquilo e fala: Por que que você tatuou shoyu no seu braço? E aí, com as runas é a Ai, mesma coisa, né? Ah, eu quero tatuar isso aqui que significa proteção. E mal sabe a pessoa que a mesma runa que é super potente para proteção também é uma runa excelente para maldição. E aí tem que exatamente. tomar esse cuidado. Exatamente, nossa. Ai, eu tô maravilhada com a nossa conversa. A gente já tá chegando nos 40, já chegamos nos 40 minutos de conversa, se deixar, vai embora. Mas eu queria, para a gente poder encerrar aqui, saber se você quer falar alguma coisa específica, passar alguma coisa a mais para o pessoal que vai assistir. Aí é um momento para você falar, se você quiser falar alguma coisa, alguma Ah, coisa a mais. que pena que já está acabando. Eu vou agradecer mais uma vez pelo seu convite, pela sua confiança, de me ter aqui para esse bate-papo com você. Para mim é uma grande honra. É um reconhecimento que me deixa muito feliz de uma colega de Obrigada. caminhada, de uma colega bruxa, e isso me deixa muito honrada. Então, muito obrigada por essa sua confiança, por essa oportunidade. Vou convidar todo mundo que assistir essa nossa conversa e tiver gostado do que a gente falou aqui, para me seguir no Instagram, principalmente, que é onde eu estou sempre postando conteúdo, informação, curiosidade sobre as runas, divulgando o meu trabalho. A runa do dia. Quem quiser fazer um atendimento, uma leitura de runas, pode me chamar lá no Instagram mesmo, ou no WhatsApp, a gente agenda, eu ofereço diversas formas de leitura, como eu disse, para desvendar os caminhos, para ver quais são as tendências do futuro, e também de autoconhecimento, para a gente se entender melhor, para a gente lidar com as nossas questões. E, claro, se tudo isso que a gente conversou te fascinou, e você chegou à conclusão que quer aprender muito mais sobre esse universo, vem falar comigo sobre o meu curso de runas, muito em breve. Eu estou estimando que no mais tardar setembro, no máximo outubro, eu estou lançando meu curso totalmente online, gravado. Vocês vão poder assistir às aulas quando, como, onde quiserem. E, lógico, vão ter o meu WhatsApp, vão ter meu Instagram, vão ter um grupo exclusivo para tirar dúvidas, para trocar conhecimento. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom. E para todas essas possibilidades, aguardo todos lá.
lá no Instagram, lá no WhatsApp. Mais uma vez, Show. muito, muito, muito obrigada pela sua confiança. Ai, obrigada. Eu fico lisonjeada de você estar se sentindo honrada de vir aqui. Eu queria deixar também um convite aberto para quando você for lançar esse curso, seu curso de runa, curso, né? É um curso, seu material aí de aprendizado, você vir aqui de novo, falar mais e avisar a galera que vai estar no ar, porque realmente é um tipo de material que eu não posso dar para quem me assiste. Então, acho muito legal trazer pelo menos pessoas que fazem um trabalho bacana para a galera poder seguir e aprender também. Bom, Muito então obrigada. é isso. Gente, não se esqueça que os links, todos os links que a Irine me passou, tá aqui na descrição, tá bom? É Instagram, WhatsApp, tudo vai estar aqui na descrição. E se vocês gostarem dela, vá lá e sigam, apoiem, vejam os stories, como é muito conteúdo, eu fico muito, muito, muito animada. Eu fico muito animada de ver pessoas que realmente trabalham assim, é, forte com a magia, com as runas, principalmente, que são coisas que eu adoro. E ainda não encontrei alguém que goste tanto de runas dos dragões assim como eu, mas já fico muito feliz de ter você aqui, sério mesmo. E é isso. Obrigada, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tchauzinho. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.